Olá, hoje nós vamos exercitar as relações de vida a partir do improvável, do incerto e da própria vida, seguindo os nossos próprios destinos e dando oportunidade para que novas vidas possam formar novas gerações. Mas para você entender tudo isso no bate-papo do Câmara Livre de hoje, nós vamos dar uma viagem, um pulo no pós-guerra, exatamente na relação da divisão do mundo daquela época, para quem não se recorda da boa aula de geografia, quando o Império Russo, o antigo Império Russo, era formado por um território tão vasto que seria impossível fazer a divisão hoje na sua cabeça. A chamada Sibéria, junto com a União Soviética, de que depois veio o período da Guerra Fria, era muito mais temida do ponto de vista de alcance territorial em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, do que hoje. Na verdade, no pós-guerra de 1914 a 1917, o mundo era dividido sob outra circunstância geopolítica. E dessa circunstância surgiram uma série de gerações que vieram da Primeira Guerra, tal qual a Segunda Guerra. Aliás, as guerras fazem uma série de divisões, mas, paradoxalmente, elas também formam novas famílias, novas gerações e novas civilizações neste conflito de vida que o ser humano repete todo dia. Fiz só esse parêntese para tentar apresentar o Sr. Vladimir Popov. Ele nasceu na Índia, mas para entender o caminho dele até chegar em Bauru, é preciso percorrer a história com calma a partir dos girassóis e da criação do novo mundo aqui no nosso país de grandes oportunidades, que é o Brasil. Vou apresentá-lo, Sr. Popov. O senhor nasceu do Sr. Dmitri com a dona Zinaida. Quem eram o Sr. Dmitri e a dona Zinaida? Dmitri e Zinaida eram meus pais, que já são falecidos. Nasceram na Rússia, na Sibéria, na cidade de Molochevlok, é o nome. Molochevlok. É. Eles faziam o que naqueles anos? Trabalhavam na lavoura, porque na Sibéria existe um período de 6 meses normais, né, de quente, né? Por sinal, chega até 30 graus, segundo como eles me contaram muitas vezes, e depois mais 6 meses de inverno rigoroso. Então precisava colher trigo, feno, todos os produtos, armazenar na vila onde eles moravam para passar os 6 meses de inverno. Eles eram camponeses, o senhor me contou. Camponeses. Até a queda do czarismo, é um regime russo, era uma realidade de convivência no campo. Exato. A partir disso e da entrada de Stalin no poder, mudou bastante a vida deles? Mudou radicalmente. Em primeiro lugar, o Estado tomou posse das propriedades. As propriedades passaram os proprietários perderam suas terras. Confiscou tudo. Confiscou tudo. E o povo passou a trabalhar para o Estado, que eles instituíram, chamava-se Savkhoze e Kolkhoze. Em russo são como é que fala? União de trabalhadores, e era dirigido pelo Estado. Naquele período, em função da mudança do regime, coisas muito simples para nós, para a nossa cultura no dia a dia, eram considerados motivo de prisão. Vamos dar o exemplo mais objetivo e forte para a nossa civilização. Consumir girassóis da plantação que tinha em abundância significava o quê? Significava que eles perderam a liberdade
perderam toda a liberdade de até para poder se alimentar. Poderiam ser presos, inclusive. Para apanhar um girassol, a pena era 10 anos de prisão. E geralmente eles, quando acontecia isso, mandavam para o extremo da Sibéria, onde só tem 3 meses de verão. Trabalhavam no corte de madeira para exportação. Castigavam porque sabiam que poucas pessoas conseguiram voltar de lá, depois de 10 anos de prisão. Esse era o castigo que uma pessoa levava por causa de um girassol. Aí vem um elemento da história entre a geopolítica, a prática do regime stalinista e a vida, a esperança dessas pessoas de constituírem famílias. Dona Zinaída foi pega, de certa forma, consumindo o girassol. Exatamente, ela trabalhava como frentista num posto de combustíveis que pertencia a essa união coletiva, Safros, e aí a plantação de girassol era do outro lado da rua. E todo mundo ia buscar um girassolzinho para divertir, assim, para comer um pouquinho, para passar tempo. É um hábito hábito do siberiano, do russo? Exatamente, é um hábito. Mas acontece que uma senhora, ela viu e denunciou para o administrador o caso, e a minha mãe teve que tomar providência, inclusive sair de lá e fugir. Muitas famílias, para não ficarem expostas à possibilidade de morte, no rigoroso inverno siberiano, trataram de reunir condições e de pensar em fugir. Só que aí eu vou tentar traçar na cabeça das pessoas o mapa da distribuição geográfica daquela época para entender. Você tem a Sibéria gigante, onde é dividido o território russo hoje, naquela época muito maior, e descendo em direção, lógico, ao sul, obviamente, você não tinha, só para as pessoas entenderem, a divisão de países, para quem tiver a curiosidade de olhar para o mapa mundi hoje, de Afeganistão, Cazaquistão, todos essas pequenas nações. Aí tem a Índia e, muito próximo dali, a China, para entender na cabeça. Uma alternativa, a única possível, era a fuga. E foi isso que eles fizeram? Exatamente. Exatamente. E outro motivo que levou eles a pensar em sair da Rússia também foi a proibição da religião. A minha avó materna, ela era muito religiosa, que na Rússia a religião é ortodoxa, né? Sim. E assim que a Revolução triunfou, eles fecharam todas as igrejas e transformaram as igrejas em silos, para depósito. E as crianças tinham que ir na escola e aprender a parte... não tinha, assim, era proibida a parte religiosa. E a minha avó não aceitou isso. Isso também foi uma das causas determinantes da vontade de sair da Rússia. Quem saiu primeiro? Saíram todos juntos. Todos juntos? Todos juntos. O grupo inteiro? O grupo inteiro. Qual foi a alternativa? E depois a gente vai contar como o senhor e a dona Terezinha registraram isso tudo, para quem está em casa não ficar curioso. Nós estamos fazendo a remontagem desses trechos da história aqui. Eles foram em direção ao Afeganistão? Afeganistão. Na época, Afeganistão. Que era muito longe. Eles seguiram de cidade em cidade até chegar na divisa, aonde estavam construindo um canal para irrigação. Lá na parte russa tinha umas planícies muito boas, mas não tinha água. Então a Rússia comprava água do Afeganistão, cujo rio chamava-se Amur. Amur. Amur.
E esses canais eram muito grandes, 15 metros de profundidade por 20, 30 metros de largura. E para atravessar, e do outro lado já era divisa com Afeganistão. Ok. Para atravessar do outro lado, eles conseguiram através de um contrabandista, que pedia uma máquina de costura para poder, se ele sabia o horário que fechava as comportas da água. Trocaram a ajuda para a travessia do canal, No canal. Com esse trabalhador lá. Exatamente. Por uma máquina de costura. Por uma máquina de costura. Que notícia o senhor teve de quantos russos saíram nesse grupo, nessa caminhada longa? Inicialmente. Inicialmente, se não me falha a memória, acho que eram 17 pessoas. 17 pessoas. Depois foi juntando mais gente quando chegaram perto da Índia já, né? Entre o caminho de serem pegos, ficarem trabalhando para o governo, não poderem mais exercer a religião, serem empregados do governo, as igrejas transformadas em silos e correrem o risco ainda de ficarem presos no extremo rigorosíssimo do inverno da Sibéria, vamos tentar uma outra vida. Exatamente. O Afeganistão era a saída porque, se fosse para a China, a gente vai ver depois as outras circunstâncias do caminho, provavelmente seriam devolvidos. Agora, quanto tempo de caminhada? Não é algo pertinho daqui e ali, de onde eles estavam, né? Mesmo até esse canal inicialmente. Então, só a travessia levou vários meses até eles chegarem nesse canal onde eles trabalhavam, conseguiram trabalho. De onde eles estavam no campo até o rio Amur, alguns meses. Isso, parece que foram 4 meses. Foram 4 meses. E o que eles tinham, além da roupa do corpo? Poucas coisas? Nada, praticamente nada. Nada? Nada. Eles saíram com a roupa do corpo e alguns utensílios que podiam carregar assim manualmente. Saíram sem exagero, com a esperança ou desespero de viver? Exatamente. E também aonde eles trabalhavam, nessas granjas coletivas, eles sentiam muita revolta porque o pão era racionado. Se não me engano, era um pãozinho para cada pessoa, tinha que entrar na fila e serviam sopa. E onde dormiam não tinham privacidade. As pessoas dormiam em cômodos assim, com outros casais junto. E aí, quando eles passavam na frente da casa do administrador, o administrador tinha 2, 3 cachorros comendo o pão no quintal e o pão já sobrando, o cachorro já não queria mais comer pão. Tinha pão sobrando no chão. Enquanto isso, eles recebiam uma migalha e muitas vezes precisavam dividir o pão no meio para poder tomar com a sopa à noite. Serviam sopa de noite. Uma vida subhumana, uma condição subhumana. Perfeitamente. Atravessando para o lado de lá, depois de toda essa dificuldade e correndo o risco de serem pegos pelo governo, né? Pelo exército. Se eles fossem presos, todos iam ser condenados, todos. Porque é considerado uma traição à pátria, enfim, o regime era muito duro, não permitia nem rezar. Aí, perfeitamente. Chegando no Afeganistão, conseguiram com toda a dificuldade atravessar aquele canal, o rio Amur, para quem tem curiosidade de pesquisar, mesmo naquela época, era gigantesco. A Rússia, como o senhor disse, comprava a água deles. Exato. Aí começou outra peregrinação. Porque eles eram camponeses e não conheciam nada de geografia. Eles queriam ir num lugar onde pudessem trabalhar e ter uma vida digna, mas não tinham noção para onde eles foram. Eles não sabiam aonde eles iam parar. Eles atravessaram, sabiam que tinha esse país, Afeganistão, e disseram para ele que no Afeganistão tinha liberdade e lá podiam trabalhar. E na realidade eles foram presos de novo em Afeganistão. No Afeganistão, apesar da esperança do que eles tinham de notícia à época,
Isso nós estamos falando do quê? Entre os anos 20 e os anos 30? 32. 32, 1932, para ser mais preciso. Mais de 32. Eles acabaram sendo identificados pelo governo afegão, Isso. pelos soldados e correram o risco de serem devolvidos. Sim, eles já estavam no exército para serem devolvidos. Quem salvou eles foi um inglês. Explica a história desse militar inglês, que é outra, não é coincidência, é outra ligação de vida que foi determinante para o futuro dos russos e para o senhor estar aqui conversando com a gente. Esse militar inglês era um engenheiro que trabalhava na Rússia na guerra de 14 a 17, né? Trabalhou na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, na Rússia. Ele foi na Rússia fazer um trabalho. E ele foi, assim, declarado como traidor de um determinado trabalho que ele fez lá na Rússia. Ok. E foi condenado à morte. Para fugir da Rússia, ele só conseguiu porque um russo colocou ele dentro de uma carroça e cobriu com feno e levou até na divisa para ele poder fugir. E ele ficou sempre pensando assim, todo lugar onde encontrar um russo e precisar de uma ajuda, eu vou estar pronto para ajudar. E quando ele chegou lá no Afeganistão e conversou com o comandante do exército, que era amigo dele, conhecido e tinha influência, e ele falou, olha, tem aí muitas famílias russas que eu vou repatriar. Eles fugiram da Rússia, mas eu vou repatriar eles todos. Ele falou, eu posso dar uma olhada nesse pessoal? Aí foi lá e viu, família com criança, né? Todos assim, maltrapilhos, que chegaram lá só com a roupa uma situação precária. E ele disse para o governador, e contou a história dele, que ele devia isso para a vida dele para um russo que salvou ele. Então, que ele deixasse eles ir para a Índia, que lá na Índia eles seriam acolhidos. Na época era possessão inglesa. E é o que o governador aceitou. Ele levou eles até um determinado lugar, escoltados pela polícia, e depois abandonaram eles num lugar onde eles se virem, onde eles seguiram em frente. Nesse caminho, desculpa, entre o Afeganistão e a Índia, aí começam outras tantas histórias muito difíceis. Muito. O senhor me contou sobre questões assim bastante subhumanas, comer um cavalo que tinha ficado na geleira, cavalo, por exemplo, no meio do caminho. Camelo. Camelo e cavalo. Cavalo. Restos do que estavam lá no gelo. Exatamente, para poder sobreviver. E dormiram num casebre, em pé, com a neve caindo na cabeça deles. Para se proteger da neve, ficaram em pé porque não cabia no lugar. Muita gente, então precisava ficar todo mundo em pé, não dava para deitar, nem para sentar. É muito difícil de descrever isso para as pessoas. Se a gente ficar exposto ao frio aqui, nosso, num inverninho de 5 graus positivos, nós, por exemplo, que estamos aqui nesse calorzão de Bauru, a gente sofre para dendéu. Imagina lá no meio da geleira, caminhando, sem comida, sem roupa, ao relento. Agora, tinha outro adversário natural, ou outro obstáculo natural. O sol em relação às cordilheiras e o reflexo. Porque na altura, quando estavam na parte de cima, tinha gelo, né? Era geleira, né? Tentando superar a costa do Himalaia. Exato. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas, entre eles, que tinham a vista um pouco mais fraca, com reflexo do sol no gelo, provocou cegueira. Então, o melhor carregava o pior pela mão, segurava na mão, porque as passagens eram estreitas, é tudo em zigue-zague. E se escorregasse e caísse, não tinha condições de sobreviver, porque o precipício era muito grande.
um caminho muito difícil, Muito inóspito, inóspito, gelo, inverno e o reflexo do sol como adversário da visão. Exatamente, isso aí. Se mirasse muito no reflexo, ficava cego. Aí depois, quando eles atravessaram as cordilheiras, depois de 3 dias, a visão voltou. E aí teve a visão... Esse caminho também é muito longo, né? Depois do Afeganistão... Segundo meu pai, do canal onde eles atravessaram, depois que transpuseram o canal... Do Rio Amur? Tinha uma montanha de terra, porque tipo, essa terra que tirou do canal formou uma montanha muito grande. E aí eles subiram, os homens, os que estavam mais fortes, puxavam as crianças, as mulheres, porque era muito íngreme. E foram do outro lado dessa terra. Aí veio a cavalaria russa, isso logo na saída da Rússia, na divisa, ver se tinha algum fugitivo. Aí eles tiveram que deitar todo mundo com criança dentro de um capim para não serem vistos, senão eles pegavam eles. Um trecho que me marcou, entre vários que ficaram na memória quando o senhor me contou, é que à medida que eles estavam, depois do canal, andando na divisa do Afeganistão, o exército russo estava do lado de lá. Estava. E, lógico, falavam russo entre si e avisavam, se a gente pegar... voltava. Condena vocês. Exatamente. Aí eles, dali, continuando daquele lugar até no Afeganistão, eles levaram 72 dias. 72 dias. 72 dias. Se errasse o caminho e entrasse na China... Como aconteceu com um tio meu. Eles se perderam. Se perderam. Aí meu tio foi para a China. Aí, já chegando na Índia, eles encontraram um senhor que ia indo para a China e escreveram um bilhete dizendo onde eles estavam, se por um acaso ele encontrasse eles. Num bilhete? Num bilhete. E tiveram, uma providência divina, né? E essa pessoa encontrou os meus tios, a família, tudo, e disse, olha, o pessoal seu tá indo para a Índia, tal lugar. Aí orientou eles e eles vieram e se encontraram de novo. A chance de encontrar o militar inglês, o bilhete desse que se perdeu, é providência mesmo. É providência, Providência. Depois de toda essa saga, essa peregrinação, eles conseguiram alcançar o território indiano à época. Que é nas condições de 1932, 33, a década de 30, para colocar na cabeça das pessoas. Na Índia eles foram recebidos. Foram. Eram aldeias, provavelmente. Muitos dos lugares eram aldeias. Exatamente. Agora, o indiano, que a gente tem informação dele aqui, já fizemos entrevista com outras pessoas que foram para lá nesta atualidade, eles têm uma relação de solidariedade muito vocacionada. Sim. Eles receberam esse grupo de russos. Receberam. Eles como os ingleses também. Porque na Índia tinha muito anglo-indiano. Ok. É isso, anglo-indiano. O que eles fizeram na Índia? Inicialmente eles se instalaram, entraram nas comunidades onde eles conseguiram e passaram a tentar viver lá. Meu tio era porteiro de um restaurante muito chique dos ingleses. Outro tio meu trabalhava numa pasteurização. Meu pai trabalhando numa oficina mecânica. Depois ele também foi trabalhar numa granja que fabricavam queijo e tudo que é derivado de leite. Qual a data do nascimento do senhor? Para a gente encontrar isso com a história agora. É 31 de maio de 1934. Agora, para quem está em casa, já dá para fazer um roteiro na cabeça. Nós falamos do final da Primeira Guerra, a queda do czarismo, a peregrinação dessa saga do grupo de russos tentando fugir em busca de uma nova vida, saíram do Afeganistão, entraram na Índia
E em 31 de maio de 1934, da união do senhor Dmitri com a dona Zinaida, nasceu o senhor Vladimir Popov, nosso convidado. Perfeito, perfeitamente. E aí eu era um menino robusto e os indianos eram assim pessoas pequenas. Miudinho, miudinho, diz, né? Isso. E quando a minha avó saía comigo no colo, as mães, que tinha muito indiano rico, né? Sim. E quando viam eu queria que o filho deles fossem também assim, tivesse uma aparência melhor. E pediam para que a minha mãe desse leite, cuidasse do filho para deixar como eu era. A minha mãe perfeitamente sabia que isso era impossível, né? Então ela negava, ela falava, eu não posso fazer uma coisa dessa. Se eu der o meu leite para o teu filho, vai faltar para o meu. Né? Então, eles achavam que com isso o filho deles podia ser mais robusto. Naquela época, nesse território gigantesco, a Sibéria como noção na cabeça das pessoas do ponto de vista geográfico, lugares de milhares de quilômetros entre um país e outro de distância, o Império Russo ou a União Soviética, que a gente conhece, depois a Guerra Fria, é gigantesca. Gigantesco. Essas famílias, algumas se perderam, conseguiu o bilhete. Chegou num determinado momento na Índia que esses russos todos foram se reencontrando. Aqueles que saíram mais tarde, aqueles que se perderam. E formaram um grupo grande. Grande, exatamente. Grande. Formaram um grupo grande. Instalados lá, nessa condição. Arrumaram trabalho. Arrumaram trabalho. A vida estava caminhando razoavelmente bem, muito melhor do que a situação anterior. A vida deles ficou em ordem. Ficou em ordem. Mas daí veio um sonho, o sonho de construir uma nova geração, um novo mundo. Exato. E surgiu a imigração, um convite, explica a história da questão de Marsella, na França. Vocês estavam na Índia. Aí vocês estavam, porque eu já estou inserindo o senhor, nascido já em 31 de maio de 1934. Exatamente. A Índia possuía uma gleba no norte, os ingleses, a Grã-Bretanha, os ingleses, possuíam terras do rio Tibagi, lá no Paraná. No norte do Paraná. No norte do Paraná, até Maringá, são 120 quilômetros de extensão, era tudo pertencente à coroa. Os ingleses compraram do Brasil aquelas terras. Companhias inglesas. Companhia inglesa, só que o nome era Companhia Norte do Paraná. Ok. Cujo administrador era Mr. Thomas, que tinha uma larga experiência em colonização, porque ele foi designado pela coroa na África, fazer colonização na África. Então pegaram ele e mandaram para lá. Aí a Liga das Nações Unidas, digamos, a ONU, hoje é a ONU, mas naquele tempo era a Liga das Nações Unidas, fizeram uma oferta para eles. Olha, vocês querem ir para um país novo, um lugar onde vocês podem progredir, prosperar, nós daremos a vocês, a cada um lote de terra, onde vocês vão cultivar, e assim que vocês progredir, forem vender os lotes, nós não cobramos nada sobre a viagem, inclusive as terras. Só que vocês vão ter uma dívida com a Companhia Norte do Paraná. Quando vocês forem vender, vocês pagam. Eles queriam ocupar as terras compradas do Brasil, a Companhia Norte do Paraná, inglesa na época, e resolveram oferecer para imigrantes. Exato. E eles aceitaram para vir para o Brasil. A gente está falando agora, aqui gravando isso, em novembro de 2015, só para fazer um referencial na cabeça das pessoas da história e ver como algumas coisas não resolvidas na questão do planeta. A imigração
conhecida, do outro lado do mundo, matando milhares de pessoas Perfeitamente. que morrem naufragados. Né? E naquela época o mundo tentando resolver a questão da ocupação dos novos territórios. Nós aqui colonizados, os ingleses compram glebas de terras entre Maringá e Londrina, hoje Lotearam nesse tudo. lugar, lotearam tudo. Colocaram, sentaram, venderam. E, por sinal, foi o mais correto assentamento acho que do Brasil. Não houve um conflito, sequer um conflito de terra de diferença. Era tão perfeita o trabalho dos ingleses na venda das fazendas, dos sítios. Aí aquele grupo de russos, e tinham outras nacionalidades, Sim, várias se nacionalidades. encontram em Marseille, e aí começam a ir para Marseille, da Índia até a França. Ah, sim, da Índia para a França. Né, para tentar buscar esse sonho de subir num navio e vir para um lugar completamente desconhecido. Exatamente. E na França, minha avó encontrou um sobrinho que havia muitos anos que ela não via ele. Ele foi à China, mas ele foi antes da Revolução. Ele foi à China e da China ele foi para a França trabalhar como mecânico. E ele descobriu que vinha vindo uma leva de russos nesse navio, ele lendo o jornal, estava de férias, e viu o nome da minha avó. E foi, como o navio parou vários dias em Marselha, na França, ele foi lá, encontrou com eles, que foi uma festa, viu, com a minha avó, que é um sobrinho dela. Eles tiveram toda essa saga e apostaram numa história do desconhecido. Do desconhecido. E era um desconhecido, porque quando eles chegaram a Londrina... Picada de floresta. O trem, a primeira viagem do trem. E chegaram na estação, tinha uma festa, soltando fogos de artifício, tudo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Era praticamente a emancipação de Londrina, né? Fazer dois registros, me perdoe, para quem está em casa, os meninos que gostam de estudar geografia, entra na internet, que hoje é muito mais fácil, e digita lá Paquebô, P-A-Q de queijo, U-E, B de bola, O-I-T. Esse foi o último navio, foi a última viagem deles, segundo a história, que trouxe esse grupo para vir na companhia do norte do Paraná. Até Santos. Desembarcando em Santos, eles tiveram um processo alfandegário, Exato. enfim. Né? O senhor tem a certidão de nascimento lá da Índia, tem o documento deles descendo em Santos, e o senhor se referia à primeira viagem de trem do trecho de Ourinhos até a região chamada de Três Bocas? Isso. O trem, ele chegava a Ourinhos e voltava, porque não tinha ponte no rio. Sim. Aí, o que aconteceu? Era a primeira viagem, porque construíram a ponte. E a viagem que eles foram para Londrina. Então, na realidade, eles foram para Londrina na primeira viagem do trem de Ourinhos até Londrina. Neste navio, neste trem, estava o seu Vladimir. Pequenino. Muito pequeno. Com outros tantos pequeninos. Eu tinha 1 ano de idade. 1 ano de idade. 1 ano de idade. Aí chegaram em Londrina, foram por uma pensão, e as famílias e os homens, os meus tios, meu pai, meus tios, foram fazendo picada para ir nas terras aonde delimitaram, aonde eles ficaram com 5 alqueires cada um. 5 alqueires cada um. Cada família. Já estava no pacote tudo o custo da viagem, depois de devolver a terra, plantar e pagar. Exatamente. Isso, né? Aí fizeram a derrubada, fizeram o ranchinho para morar, e aí começou uma nova vida, um novo começo. O russo nascido na Índia, indiano, se tornava brasileiro a partir daquele instante. Exatamente. O senhor já contou no meio do caminho, para quem está em casa, que o pai tinha ofício de mecânico, entre outros tantos, e veio aqui trabalhar na lavoura. Como o senhor aprendeu a mecânica? Foi de olho? Eu fui
Exatamente. De observação, que eu quero dizer? Observação. Ajudando, trabalhando como ajudante e observando, e aprendi a mecânica e, casei. Nesse tempo todo eu fiz vários cursos na Mercedes-Benz. O senhor foi buscando conhecimento, informação. Exatamente. Eu comecei a mecânica quando foi em 49. 1949. Em 49. O primeiro carro que eu vi era um Citroën, já com tração dianteira. Foi que o moço estava consertando. Daí veio para Londrina uma leva de carros de praça Morris, inglês. Para fazer outro recorte aqui, também da geografia para quem está em casa, em 31 de maio de 1934, na Índia, nasceu o Sr. Vladimir, nosso convidado aqui do Câmara Livre. Em abril de 35, um ano depois, Londrina era criada, a cidade de Londrina, que aliás é muito nova, tem 80 e poucos anos, só fazer a continha aí. Não tinha nada. Ainda não tinha nada. Vocês chegaram junto com o nascimento de uma cidade hoje importantíssima do Paraná. Exatamente. Nasceram lá com uma história, recriaram o nascimento de uma outra aqui. Perfeitamente. É isso mesmo. Agora, Sr. Vladimir, o senhor era danado. O senhor pegava um caminhãozinho e a altura da vista da boleia do caminhão dava numa janela. Quem vinha naquela janela para mostrar para uma criança o caminhão que passava pela rua? Uma moça que tinha uma sobrinha e ela estava na casa do irmão dela, morava em Marília. O nome dela é Terezinha de Carvalho. Era Terezinha Nogueira de Carvalho. Ok. Que passou a Terezinha Carvalho Popoff. O senhor começou a paquerar. Aí ela levava a minha sobrinha na janela. Hoje ela é minha sobrinha, né? Claro. Levava na janela para ver o caminhão passar. Né? Mas, na realidade, ela olhava e o motorista que estava dirigindo o caminhão. Ela não estava interessada no caminhão, né? Acredito. Com a professora. Exatamente. Para fazer muito resumo dessa história, para depois conversar com a professora... vocês namoraram. Eu tinha oficina no fundo, ali no fundo. No fundo e passava na lateral, onde morava o irmão dela e que tinha um consultório. O irmão dela era dentista. Isso em Londrina? Em Londrina, dentista. Entendi. O meu cunhado. E ela foi passear lá, foi fazer um passeio. E nesse passeio nós nos conhecemos. E começamos a conversar, trocar... algumas cartas, eu mandava carta para Marília, ela mandava para mim. Ela já depois veio dar aula em Marília, a professora, né? Aí no começo começou com uma amizade. E aí nasceu o amor. E veio o casamento. E se casaram? E nós casamos em 58. Em 58. Em 58. Aí já está pertinho de Marília, dá para entender como o senhor veio em Bauru. Casado, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui. Para quem não conheceu, até 1998, a empresa circular Cidade de Bauru é permissionária do município, tinha uma frota gigantesca. A antiga SCB. Antiga SCB dos amarelinhos. Isso, os amarelinhos. Para quem lembra da Rodrigues Alves aqui. Perfeitamente. Quem cuidava e gerenciava aquela oficina inteira já, como mecânico? De 77 a 98, estava na minha mão. O senhor Vladimir Popoff. E tinha bastante gente envolvida para conservar esses ônibus, que faziam horário, o pessoal falava assim, nós acertamos o relógio nos pontos de ônibus, tamanha precisão que era o transporte da SCB. O senhor ainda gosta de girassóis, das sementes? Não perde o costume, né? Não? Não perde. É ótimo. Uma maneira assim, conversando e descascando com próprios dentes, né? É um hábito, não pegava descascado, não. A gente descascava na boca.
Então era um passatempo muito bom. Essa história a gente vai recordá-la depois de contar o lado da questão da educação, da educadora, do professor, para poder completar essa linda história de amor. Mas ela foi registrada pela esposa do senhor junto com a dona Zinaída, nos bate-papos, né? Foi e a mãe do senhor não queria, não gostava de lembrar, não, é muito dura a história. E não é só, ela achava, tinha vergonha. Ela falava, para que escrever uma coisa que foi tão dolorida, né? Ninguém vai se interessar por isso. Por que vai falar uma coisa que já passou? Então, a única de todas as minhas cunhadas, que eu tenho várias cunhadas, tudo, a única que tenho a cunhada que é professora universitária em Londrina, até hoje ainda trabalha na UEL, poderiam ter escrito essa história. Sim. Mas a única que escreveu, que se interessou por todos os detalhes, foi a Terezinha, foi a minha esposa. Uma história, só pelo retrato dela que a gente fez aqui, com todos os recortes de coisas duríssimas, né? De muitos desses fatos que a gente nem está contando para poder resumi-la. Aliás, muito difícil de resumir, tamanha a riqueza que ela tem. Mas uma história muito linda de superação, de busca de nova vida. De fé. De fé. Muita fé. Quando o senhor olha para a nova geração e para o mundo tecnológico que o senhor se abre diante dos olhos do senhor hoje, com computador, iPad, celular, e lembra da caminhada dos pais na geleira, o senhor não acha que a juventude reclama demais? Eu acho. Não vamos longe. Em 55, eu trocava motor na estrada dos ônibus com a vigota, com a ajuda de pessoas. Imagine, não tinha asfalto, não tinha nada. E a gente era feliz e fazia as coisas, né? E hoje não, hoje reboca o veículo, coloca no elevador. A mecânica evoluiu tanto, que com relação, nos dias de hoje, quando eu comecei a mecânica, tem uma diferença, uma distância muito grande de conforto, muito. E assim ainda as pessoas reclamam e falam que é muito difícil. Eu falo, bom, difícil já foi, como eu já conheci. Então, eu acho que hoje evoluiu muito para o bem. Muitas vezes as pessoas não sabem dar valor a esse bem que estão conquistando diariamente. O senhor terá a oportunidade, agora justa, riquíssima, de conhecer um pedacinho da origem dos seus ancestrais. O que o senhor espera de Moscou? O que lhe vem à cabeça quando o senhor pensa nisso? De poder, de certa forma, reviver ou viver tudo isso. Quando meus pais, o sítio era muito pequeno, e nós éramos pobres, mas pobres assim, não havia dinheiro, mas nunca faltou nada, né? A gente tinha tudo o suficiente para ter uma vida boa. O que aconteceu? Eu saí do sítio para aprender uma profissão e passei a estudar à noite. Fiz até o científico. Ainda depois de casado, eu frequentava a escola. O que aconteceu? Na época, nós não tínhamos condições de nem pensar de um dia voltar à Rússia, pelo menos conhecer o país. Mas sempre teve aquele sonho, né? Aquele sonho de um dia poder conhecer a terra da onde os meus pais vieram, a nossa origem. E você fez uma reportagem há uns 2, 3 meses atrás, não sei exatamente o tempo, e que está na internet, e lá na Rússia, uma emissora, um dos meus primos viu e deixou na emissora procurando a família, porque desde 68 nós perdemos contato
total com a família Popov na Rússia. Aí essa emissora, através do seu artigo no jornal, descobriu. Eles têm uma espécie de um programa de busca de reencontros lá, como tem na televisão brasileira. O programa lá se chama Espere por Mim, lá na Rússia. E nós estamos convidados para ir conhecer a Rússia, eu e meu irmão lá de Londrina, agora em dezembro, entre o dia 14 e 15. Senhor Vladimir, fazendo o recorte dessa história linda, fantástica de superação, eu agradeço o senhor por contar para a gente isso, para poder registrar isso e para as novas gerações terem ideia do que significa imigração, dificuldade e a esperança de construir um novo mundo. E até fé no futuro também. Construir uma família, formar uma família, como meus pais fizeram, e como eu fiz com a Terezinha. Nós temos. Muito obrigado. Vou fazer uma pausa no Câmara Livre. A gente contou a saga da família Popov, dos siberianos russos que atravessaram o mundo, deixando a semente de girassol e todas as suas raízes simbolizadas nessa semente, para poder procurar uma nova história. Ele mora em Bauru, está aqui do lado da padaria Copacabana, muito próximo, aqui na avenida perto da USP. É o nosso bauruense que conversa hoje conosco no Câmara Livre, Vladimir Popov. Obrigado.